Imagine um mundo onde o conhecimento era poder, e onde esse poder foi completamente apagado em um único instante. Pense em séculos de sabedoria, ciência e filosofia, desaparecendo entre as chamas. Hoje, no Explorando as Entrelinhas, vamos viajar até a lendária Biblioteca de Alexandria, o maior centro de conhecimento da antiguidade, um lugar onde o passado e o futuro se encontravam, e onde a perda foi tão grande que ainda ecoa na história da humanidade. A Biblioteca de Alexandria surgiu no auge do Império de Alexandre, o Grande. Quando ele conquistou o Egito e fundou a cidade de Alexandria, sonhava com algo mais do que poder militar. Ele queria criar um império do conhecimento. Após sua morte, o sonho foi abraçado por seus sucessores, especialmente Ptolomeu I, que decidiu erguer um templo dedicado às artes, às ciências e à sabedoria humana. Nascia ali a Biblioteca de Alexandria, parte de um imenso complexo conhecido como Museu de Alexandria, o primeiro centro de pesquisa da história. Imagine corredores sem fim, cheios de rolos de papiro, com o perfume do pergaminho e o som das penas deslizando sobre a tinta. Filósofos, matemáticos, astrônomos e médicos de todas as partes do mundo conhecido vinham até ali para estudar, ensinar e debater. Dizem que o acervo chegou a conter mais de 700.000 manuscritos vindos da Grécia, da Pérsia, da Índia, da Babilônia e do Egito Antigo. Era literalmente uma enciclopédia viva da civilização humana. Dentro da biblioteca havia textos sobre astronomia, descrevendo o movimento dos planetas e até mesmo teorias de que a Terra era redonda, muito antes de isso ser amplamente aceito. Havia estudos de medicina que falavam sobre o corpo humano com detalhes impressionantes, talvez incluindo conhecimentos sobre anatomia e cirurgias que se perderam por séculos. Manuscritos de engenharia, matemática, mecânica e arquitetura descreviam máquinas complexas que só seriam redescobertas 1000 anos depois. Pense nisso. Tecnologia avançada, esquecida no tempo. Lá estavam as obras completas de Arquimedes, o gênio da física, Hiparco, o pai da trigonometria, e Eratóstenes, o homem que com uma simplicidade genial calculou a circunferência da Terra com uma precisão espantosa usando apenas sombras e matemática básica. E além da ciência, havia textos filosóficos, religiosos e espirituais, comparando crenças de diferentes povos. A Biblioteca de Alexandria não era apenas um prédio. Era o coração intelectual do mundo antigo, um símbolo da curiosidade humana e da nossa eterna sede por respostas. Mas todo império, por maior que seja, está sujeito ao tempo e à destruição. E o destino da Biblioteca de Alexandria permanece até hoje envolto em mistério, lendas e contradições. A história da sua queda não é um evento único, mas uma série de tragédias ao longo de séculos. A primeira delas teria acontecido em 48 a.C., quando Júlio César, durante a Guerra Civil Romana, invadiu o Egito. Em uma batalha estratégica, ele incendiou navios no porto de Alexandria. O fogo, incontrolável, espalhou-se pela cidade e atingiu parte dos depósitos da biblioteca. Milhares de rolos se perderam. Alguns historiadores dizem que foi o início do fim, um golpe devastador do qual a biblioteca nunca se recuperou totalmente. Mas a destruição não parou por aí. Com o passar dos séculos, a instabilidade política, as guerras civis do Império Romano e os conflitos religiosos contribuíram para apagar o que restava. No século IV, quando o cristianismo se tornou a religião dominante do Império, o paganismo e a ciência antiga passaram a ser vistos como ameaças. Em 391 d.C., o imperador Teodósio ordenou a destruição de todos os templos pagãos. O Serapeu, um templo que abrigava uma parte importante da coleção da biblioteca, foi atacado e destruído por uma multidão cristã. Tempos depois, durante o domínio muçulmano, há relatos de que o califa Omar, no século VII, teria ordenado que os livros restantes fossem queimados. A história, provavelmente uma lenda, diz que ele justificou a decisão com uma lógica implacável. Se os livros concordassem com o Alcorão, eram desnecessários. Se discordassem, eram perigosos e deveriam ser destruídos. Independentemente da veracidade de cada um desses eventos, o resultado é o mesmo. A maior fonte de conhecimento da antiguidade desapareceu para sempre. E isso nos leva a uma reflexão profunda. E se a história tivesse sido diferente? E se os manuscritos da biblioteca contivessem segredos da medicina antiga capazes de curar doenças que ainda desafiam a ciência moderna? Imagine tratamentos perdidos, fórmulas de remédios ou um entendimento sobre o corpo humano que poderia ter poupado séculos de sofrimento. E se lá estivessem projetos de máquinas voadoras, engenharias avançadas ou até descrições precisas do cosmos? Talvez projetos de autômatos ou fontes de energia que só fomos redescobrir na era industrial.
E se os filósofos de Alexandria tivessem desenvolvido ideias sobre a origem da vida ou o funcionamento do universo que poderiam ter acelerado em 1000 anos o avanço da humanidade? Pense em teorias sobre a evolução, a estrutura do átomo ou a natureza da consciência, debatidas 2 milênios antes de Darwin, Dalton ou Freud. O que perdemos não foi apenas papel e tinta. Perdemos a ponte entre o passado e o futuro, um elo direto com o conhecimento acumulado por civilizações inteiras. Perdemos a chance de evitar a Idade das Trevas, ou de pelo menos encurtá-la drasticamente. Mesmo sem sobreviver fisicamente, a Biblioteca de Alexandria deixou uma marca eterna. A ideia de um lugar que reúne todo o conhecimento do mundo é poderosa. Ela inspirou a criação de universidades medievais, centros de pesquisa renascentistas e, claro, as grandes bibliotecas modernas. O conceito da internet, de uma rede global de informação acessível a todos, é, em essência, o sonho de Alexandria realizado digitalmente. Sua memória nos lembra que o saber é frágil e precisa ser protegido, mas também que é indestrutível enquanto houver quem busque entender. Talvez, em algum canto do tempo, em manuscritos esquecidos em mosteiros ou enterrados sob as areias do deserto, fragmentos daquele conhecimento ainda existam, esperando para serem redescobertos. E é essa busca que nos mantém vivos, a vontade de compreender o mundo e explorar o que está nas entrelinhas da história. A destruição da Biblioteca de Alexandria foi, sem dúvida, uma das maiores tragédias intelectuais da humanidade. Mas o espírito que a criou, o desejo de saber, de questionar, de imaginar, esse jamais se apagará. Ele vive em cada livro que lemos, em cada pergunta que fazemos e em cada descoberta que celebramos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Continue conosco e juntos vamos seguir explorando as entrelinhas.